precisa analisar bem até que ponto você está escolhendo low ticket por ser uma estratégia de escala ou porque você pode estar sentindo medo de não se posicionar como um high ticket, ter esse produto na sua esteira, no seu ecossistema, por medo de não conseguir entregar isso ou achar mais difícil. Isso tudo tem a ver com mentalidade. Olá, eu sou o Sandro, um especialista aqui da Vump. Caso você não conheça a Vump, é a plataforma de infoprodutos do Grupo Cogna. O Grupo Cogna é o maior ecossistema de educação do Brasil e nós temos a plataforma de infoprodutos, a Vump, que é uma solução completa para o infoprodutor com área de membros, gestão financeira, checkout, tudo o que você precisar nós temos aqui. E temos também esse podcast sensacional, o Vumpcast, que você está assistindo hoje, com cases, histórias maravilhosas. E falando em histórias e também pessoas maravilhosas, temos aqui do meu ladinho Cleise e Timóteo. Oi, Cleise, tudo bem? Como é que você tá? Se apresenta um pouquinho mais. Tudo bem, Sandro. Muito prazer, muito bom estar aqui na Vump, né, fazendo parte aí dessa história, dessa transformação da educação. E me apresentar, bom, já estou no digital aí há uns 2, 3 anos. Legal. Né? Acho que a gente vai ter oportunidade de estar falando mais sobre isso, sobre esse tempo, né, o impacto que isso causa dentro da nossa carreira. Mas falando antes do digital, digamos assim, né? Eu tenho uma carreira na área de gestão de pessoas, então Legal. Por isso também essa minha tendência mais para o comportamento humano, né? Trabalhei na área de gestão de pessoas por 12 anos até entrar para o mundo do digital e foi muito motivada ali, né? Em especializações de coach que eu fui fazendo e aí querendo divulgar mais os meus serviços, que eu comecei a entender como que funciona o digital e hoje eu tenho uma agência. Né? Então foi uma migração, assim, e isso faz muito parte desse movimento do mundo, essas mudanças, a gente olhando para os nossos talentos e sabendo aproveitá-las, né? Então, para me apresentar, é me apresentar falando do que eu faço, né? Não tem muito do que fugir. Então, o que eu faço é falar sobre pessoas, entender pessoas, posicioná-las e sempre num espírito muito humano. Legal, e vejo também que, no caso, sua agência ela é de serviço completo. Sim. Né? Então ela atende assessoria, participa, faz página também, se eu não me engano, faz todo o processo que o infoprodutor precisa. Uma ideia é que todas as demandas de infoprodutores, né, de empresários da educação, sejam supridas dentro dos nossos serviços. Legal. E você, como já tem uma trajetória, de gestão de pessoas, 12 anos trabalhando com isso, e daí foi direto pro digital, obviamente isso permanece com você. Sim. Vejo também que você é uma especialista em termos de comportamento pessoal. Uhum. Como você acredita hoje que o comportamento pessoal ele é tão influente assim em termos de infoprodutor? Não estou falando em relação para ele vender, mas como ele como empresário, como você acompanha ele nisso e se tem esse processo na sua agência também? Sim, esse é o meu foco principal, inclusive, né? Porque se a gente não olha para o comportamento das pessoas, a gente não entende o que as diferencia. E isso tanto pensando em vendas, quanto pensando em posicionamento para vendas, mas antes desse processo de vendas, né, que foi até como você expôs, a gente tem que pensar no nosso relacionamento com a gente mesmo. Então, eu vejo hoje muitas pessoas aproveitando a oportunidade do digital, mas sem antes pensar na fundação de si mesmas para isso, para enfrentar o digital, né, porque mexe com a nossa mente, né, a nossa mentalidade. Se a gente já vivia um processo de comparação, né, fora do digital, né, no digital isso se ampliou bastante. Então, pensando em comportamento humano, né, como eu preciso me estudar, o que eu preciso olhar para dentro de mim para pensar em ter uma carreira dentro do digital também, é muito buscando a sua mentalidade, entendendo o que você já tem genuíno dentro de você, os seus talentos, e aperfeiçoar isso, né? Porque nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão copiando outras para ter os resultados delas. E isso é diferente quando a gente modela alguém para aprender com os erros e os acertos dela. Né? Hoje a gente está vivendo um momento por muitas pessoas que estão ficando doentes, especialistas ficando doentes, porque não estão fazendo essa distinção, né, da comparação com a modelação, digamos assim, né, em se sentir inferior muitas vezes, ou não capacitado, ou vivendo a síndrome do impostor. Então, acho que o principal é você reconhecer os seus talentos, reconhecer suas virtudes e prezar por isso. Né, manter isso para criar essa sua fundação dentro do seu negócio e dentro do seu posicionamento digital.
E você faz hoje DISC com seus clientes? Não faço. Não? Não faço assim, da forma de pedir para que Sei. preencham o formulário e tudo mais. Existem várias técnicas, né? Uhum. Vários testes que eu poderia estar aplicando, mas de forma muito direta, assim, não. O que eu faço é um formulário perguntando algumas coisas, mas de E uma você forma que ele mesmo nem analisa, né? perceba. É. Porque eu gosto muito da conversa. Eu acho que na conversa a pessoa flui mais. Ainda mais se ela não souber que ela está sendo, de certa forma, observada, né? E eu faço isso o tempo todo. Então, não necessariamente, mas sim, né? Porque até para mostrar para o especialista, né? Qual é a forma que ele consegue produzir mais e melhor, qual é a forma que ele consegue se sentir mais à vontade para se posicionar, para que ele não fira, né, o que ele tem de bom e que ele entenda que os pontos fracos, digamos assim, os pontos a desenvolver dele, não vai impedir que ele possa progredir e melhorar dentro, né, da carreira do Existe hoje uma, não vou falar polarização, mas uma divisão muito clara entre infoprodutores que atuam, permanecem no low ticket ali, com produtos de entrada, etc. E o pessoal que realmente entra e mergulha no high ticket. Uhum. Você percebe uma diferença, por exemplo, de perfil dessas pessoas também, perfil comportamental? Se sim, qual seria a diferença mais clara que a gente vê entre um infoprodutor pro high ticket e outro um de entrada? Olha, eu acho que isso tem a ver... pode ter a ver com estratégia, né? Pode ser a estratégia do negócio, ele prefere escalar mais com low ticket, né? Uhum. Mas também pode ter algo de insegurança em não sentir que é capaz de fazer uma entrega de high ticket. Legal. Né? Então, precisa analisar bem até que ponto você está escolhendo low ticket por ser uma estratégia de escala ou porque você pode estar sentindo medo de não se posicionar como um high ticket, ter esse produto na sua esteira, no seu ecossistema, por medo de não conseguir entregar isso ou achar mais difícil, né? Isso tudo tem a ver com mentalidade. Achar que a pessoa talvez não... Putz, ela não vai pagar 10 mil pelo meu conteúdo. Não vai valorizar, né? E acontece. Uhum. Acontece muito, né? Muitos especialistas, né? Espero que você não seja esse tipo de especialista que fica com medo de enfrentar, né? De testar, de ganhar a velocidade, né? Porque quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente acerta também. Também. Né? E todas as vezes que a gente tenta se distanciar do fracasso, a gente também está se distanciando do sucesso. Então, ter isso muito claro, né? Ter muito claro as suas virtudes e focar bastante nela, é importante até para você ter fortaleza para enfrentar esses medos e essas sabotagens. Né? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter um alto nível de entrega, mas às vezes quando a gente tem um pouco da síndrome ONG, sabe como acontece? Eu já tive muito dessa síndrome ONG, achando que eu tinha que entregar muito, e quando a gente está um pouco dentro da área do desenvolvimento humano, né, quando a gente vai um pouco mais pro lado das terapias holísticas, a gente pode ter um pouquinho mais dessas crenças mais enraizadas, certo. Sabe? Eu tô aqui com o meu propósito de ajudar as pessoas, de impactar o mundo. Eu já fui mais para esse lado romântico. Eu ainda tenho esse propósito, mas sem o lado romântico, né? Só que isso eu aprendi a duras penas, né? Mas foi importante pro meu processo, entende? Então, acho que é muito importante a gente ter visão do que a gente quer e conseguir se fortalecer dentro disso. Legal. E, inclusive, esse ponto que você falou sobre lá do ONG, é engraçado que muita gente aplica isso ainda, mas você que veio de uma transição de carreira bem grande, foi 12 anos como gestão de pessoas, até você ir pro digital, como que você conseguiu desbloquear a habilidade de ser marqueteira, por exemplo, mas ainda permanecer numa ação, numa atitude de continuar servindo, auxiliando e, claro, mantendo aí o propósito inicial da sua vida, que era gestão comportamental e etc. Como você conseguiu manter as duas coisas? Ou como você consegue manter ainda hoje essas duas coisas? Foi a partir do momento que eu aprendi que eu comecei a ensinar. Na verdade, não é bem ensinar, porque eu falo que é muito de um jeito de compartilhar. A partir do momento que eu estou passando para você, você vai me trazer uma visão e a gente vai criar uma ideia nova juntos, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que quando eu fui chamada de ONG, que foi meu primeiro mentor, que por acaso é irmão do Joel J, o Marcel Roxo. Ah, legal. Quando ele falou assim pra mim, Clay, você não é ONG.
aquilo mexeu comigo, sabe? Eu falei assim, nossa, é mesmo, eu não sou ONG, né? Eu tenho contas para pagar, eu sou uma empresária. Sim. Então, eu preciso mudar. E aí foi meu primeiro choque de mentalidade, dentro do sentido propósito, digamos assim. Né? Porque eu estava vivendo o meu propósito, mas o meu propósito ainda não estava pagando minhas contas, digamos assim. Sabe? E ele precisa pagar. Isso é a primeira coisa que é importante a gente internalizar. Ele precisa pagar as nossas contas. Por quê? Quanto mais dinheiro eu faço, mais eu posso ajudar as outras pessoas. Entendeu? Então, é criar um mantra, gente. Quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar. Mas para isso, você precisa ter muito claro de que você entrega valor. Você estudou, você tem a sua intenção genuína de ajudar e de contribuir. Só por isso, você já merece ganhar muito. Né? Porque a vida é dar e receber. Então, se você tem esse comprometimento de fechar com o cliente e se comprometer com a transformação que você vendeu, você merece receber por isso. E você merece receber bem por isso. Sim. Ainda mais pelo tempo de qualidade que você colocou nesse produto, sabendo a transformação que existe. Exatamente. Né? Então, quanto mais você ganha, mais consegue ajudar. A não ser que você mantenha tudo que você ganhou, né? Porque a gente sabe que tem o reinvestimento, né? Mas legal, bom saber. E, no caso, como foi essa transição para você? Como foi o início de carreira no digital e o fim de carreira no gestão de pessoas de fato, atribuindo isso a um processo... Eu não sei como você trabalhava antes, mas se era algo mais empresarial, corporativo, e como você passou para o digital, como foi esse processo de transição para você? Tudo na minha vida acontece meio que fluindo, sabe? Quando eu vi, eu já fui, quando eu vi, já aconteceu. Legal. Então, foi bem assim, mais no período da pandemia, quando eu comecei a entrar mais pro digital. O primeiro lançamento que eu fiz foi como especialista. Eu nem sabia que eu estava fazendo um lançamento. Mas que legal. Na verdade, né? Então, eu já trabalhava numa empresa, né? Eu já tinha 6 anos na última empresa que eu estava. Aí, por aquele momento de pandemia, houve desligamentos, eu já estava como consultora, fiquei trabalhando de casa, acabei desenvolvendo a minha consultoria ali. E foi justamente na época que eu investi mais em coach. Eu tenho 6 certificações em coach, e isso me ajuda muito hoje no que eu faço. Legal. Né? Só que aí eu falei, bom, já que eu estou prestando consultoria, não estou ligada apenas a uma empresa, eu posso oferecer serviço para as outras empresas, né? E aí fui mais para esse lado do empreendedorismo mesmo, né? De buscar clientes e tudo mais. Então, eu comecei a buscar ferramentas de como eu vou divulgar esse meu serviço de coach, como eu vou divulgar a minha consultoria. E foi aí que eu comecei a entender mais ou menos, né? Bem mais ou menos, o que era o digital. Que foi quando eu fiz um lançamento, né? Que aí eu falei assim, eu quero criar um produto de coaching em grupo para pessoas, em desenvolvimento humano mesmo, né? Com uma parte profissional, mas eu sempre senti muito, e é o que eu ainda friso bastante dentro do digital, que quanto mais você se desenvolve como pessoa, melhor profissional você é. Então, esse produto ele tinha uma base muito forte pessoal, né? E aí eu fiz essa primeira turma em grupo. Na época, sem tráfego, na época não entendendo nada de estratégias, e fechei 11 ou 16 pessoas. Um ótimo resultado. Pra mim, hoje eu vejo que é um ótimo resultado. De início também, pô, né? Só que pra mim, daquela época, sem entender nada, eu falei, poxa, é pouco, né? Só 11, né? Os caras vendem 2 mil. E com um ticket muito, muito baixo, sem... Como eu tinha esse problema de não valorizar o meu tempo, sabe? Tinha essa coisa de, eu vou fazer baratinho porque mais pessoas vão fazer. Tem até essa estratégia que a gente pode usar, né? Mas quando você tem uma visão de longo prazo, que não era o caso na época. Então, foi assim que eu surgi, comecei a entender do digital, né? E comecei a participar, na época eu não tinha muito recurso para investir, entrava lá no Simpla, via encontros de empreendedores, coisas relacionadas ao digital, coisas gratuitas, e foi até assim que eu conheci o Marcel, né? Que foi meu primeiro mentor, foi vendo lá um encontro que estava tendo numa pizzaria até. Caramba! E aí... Só chegou, pediu uma pizza lá e a gente... Aí teve o momento de se apresentar, começar a conversar, aí entrei pra mentoria dele. E foi assim, aí que eu comecei a ter uma visão mais expandida, comecei a entender, comecei a comprar curso, participar de mentorias, já investi muito em mentorias pra acelerar, né? Porque essa é a diferença também do high ticket e do low ticket, né? Sim. Quando você entra pro jogo do high ticket, você tá pensando em transformar mais. Você pode transformar no low ticket, claro que você pode.
Só que você nunca vai conseguir transformar pessoas no low ticket quanto você pode transformar no high ticket. Sim. Porque o high ticket, ele vai pedir mais de você presença, atenção, mais tempo, mais dedicação sobre um caso, né? Sobre um projeto. Sucesso proporcionalmente maior também. Exato. Você tem que fazer, o cara comprou meu curso de R$500, a gente imagina que o sucesso dele é X. Uhum. Agora o negócio de 15 mil, no mínimo, proporcionalmente igual de então o sucesso é no mínimo 50 mil. Entendeu? Então tem essa lógica por trás, o que é interessante. E você falou que um dos principais investimentos aí para você se aprimorar como empresário é o investimento em si, né? Você aprender, a evoluir. Eu atendia um produtor antes, um seller, um infoprodutor, que ele apontou que o melhor investimento que ele já fez na vida dele, e ele é uma pessoa hoje que fatura cerca de 7, 8 milhões mês, tá? Uhum. O melhor investimento que ele já fez foi terapia. Se ele pegar tudo, ele gastaria 3 vezes mais, porque é isso que levou ele a continuar perseverando, correndo atrás, mantendo aí principalmente um controle emocional, que é muito, muito necessário nessa época. Então, para quem está iniciando, tá? Então você, principalmente, que não entrou de fato, não mergulhou com tudo no digital ainda, porque você sabe que você ainda tem conta para pagar e, querendo ou não, o seu salário mensal é um negócio que ajuda a pagar as contas. Eu entendo que às vezes não dá para fazer isso. Então, o processo de transição ele pode ser longo e árduo, né? Então a pessoa está trabalhando e ela tenta ali no período da noite aprender sobre marketing digital, e depois ela pega um e-book, faz um curso, aprende tráfego, consegue um sócio para participar junto. Então esse momento de transição ele é muito, muito interessante de se acompanhar e difícil também. Que dica hoje você daria para esses produtores iniciantes que estão nessa vida dupla de transição para conseguir alcançar um resultado muito legal no digital e realmente viver do digital? Fundação. É uma frase que eu tenho comigo e vou cada vez mais deixar ela forte. Porque a gente tem que focar na nossa fundação antes da escala. E a nossa fundação tem a ver com esse preparo mental, emocional. Né? Hoje as pessoas estão em busca de resultados rápidos, de levantar plaquinha. Tem gente vendendo plaquinha. Né? Eu acho que chegou num ponto em que as pessoas estão se perdendo, né? Algo que vem para aumentar um canal de transformação, que eu vejo o marketing dessa forma. É um canal que potencializa as transformações. E aí elas se perdem, né? Então, meu melhor conselho é investir em si mesmo. No sentido de, sim, buscar uma terapia, de buscar um coach, né? De olhar, de fazer um processo de autoconhecimento. Porque hoje existem muitas maneiras de viver esse processo, né? Existem os mais convencionais, que vai ser a terapia, né? Vai ser o psicanalista, vai ser o coach, mas tem várias terapias holísticas que também te ajudam, vários outros... Tem todo esse outro universo pouco explorado também, mas que eu gosto muito, me conecto muito, promovo muito, né? Tenho especialistas dentro dessas áreas, porque a gente precisa ter os pés na terra e a cabeça no céu, né? Legal. Para os nossos sonhos. Então, é ser aterrado, mas ter uma conexão que vai te fortalecer, né? E o que nos fortalece? Quanto mais conectados nós estamos com nós mesmos, porque assim eu não vou devagar, eu não vou ficar rolando o feed e vou ficar me comparando com outras pessoas e achar que eu tô para trás. Quanto mais nós estamos conectados com nós mesmos, nós conseguimos nos valorizar, a gostar do nosso processo. Porque a gente tem que gostar do processo. Não é só fazer por fazer, pensando num topo, numa linha de chegada. Porque muitas vezes você pode chegar na linha de chegada e se decepcionar, buscando sentir algo que você nunca vai sentir e que você poderia ter curtido muito mais o seu processo, né? Tem uma parte do filme... esqueci o nome, gente, daquele bonequinho azul, da Alma. Soul. Falei Alma e lembrou. Do bonequinho azul, que ele tá ali conversando e fala... Ele acabou de fazer um ensaio do jazz e tal. Ele falou, poxa, mas eu achei que ia ser diferente, né? Ele chegou aonde ele queria tanto, de tocar com a pessoa que ele queria tocar. E aí, a pessoa com quem ele tá conversando, que eu não lembro bem o nome dos personagens, fala assim, conta a história do peixinho.
Isso. né? Que queria encontrar o oceano, e ele não percebia que ele estava rodeado por água e que ele já estava no oceano, né? Então, eu acho que às vezes nós somos roubados de nós por muitos estímulos que nós recebemos, né? Seja rolando a tela, seja nos nossos ciclos, né, de amigos, familiares, que está sempre colocando um ponto onde você deve chegar. Mas quando você se conhece, você entende o que é suficiente para você. O que é suficiente para você suportar esse processo? Será que você já tem que ter a casa? Será que você já tem que ter o carro? De repente você vai investir mais no seu negócio. E eu tô falando aqui, mas eu tô falando de mim também, que eu fiz isso. Sei. Porque eu sei o que eu quero. E todas as vezes que eu tô conversando com um especialista, eu tento sentir nele se ele quer realmente. Ou se ele ainda tá perdido, ele ainda tá comprado, ele ainda tá sendo refém do externo, sabe? Então, meu melhor conselho é buscar se conectar consigo mesmo para entender o que vai te ancorar, o que te vai fazer persistir e que não vai te corromper também no caminho, né? Porque, para mim, não faz sentido eu percorrer um caminho só de dígitos onde eu me perca, em que eu corrompa os meus valores, né? Então, é algo que eu deixo muito forte. Para você ter sucesso em qualquer coisa, né? A gente está falando aqui do digital. Você tem que ter sucesso primeiro com base nos seus valores. O que você tem para você, o que é importante para você. É isso que é sucesso para mim. É eu não ser contra aquilo que eu defini que é felicidade para mim, o que é suficiente para mim e o que eu quero para mim. Então, foquem sempre na mentalidade, né? É muito por aí também, o meu conteúdo cada vez mais vai ser sempre mais voltado a isso, a fortalecer a mentalidade para você conseguir colocar os seus talentos para servir as pessoas e a si mesmo, né? Porque a partir do momento que a gente toma a decisão de criar um negócio, de vender, que é uma delícia vender. Se você não vende hoje, se não acha uma delícia vender, você ainda não ancorou o que você quer para você, o que é suficiente para você suportar o processo. E porque você ainda está refém das pessoas. Porque você ainda está refém do que os outros pensam sobre você ou de onde você já deveria estar, né? Então, invista muito em você. Invista muito naquilo que vai te fazer suportar o processo. O resto é teste, né? Que tem aquele livro da Startup Enxuta, fala muito sobre velocidade e teste. É velocidade e teste. Não ter medo de errar. Tenha velocidade. Tenha consistência. E o que te vai fazer ser consistente? Saberia me dizer? Ó, vou inverter aqui, hein? Vou inverter aqui. O que me faria consistente? O que me faz ser consistente? Um esforço diário. Esforço diário. Organização e esforço diário. Disciplina. E na como você consegue ser disciplinado e ter esforço diário todo dia? Obrigação própria, né? Muitas vezes, vamos falar em termos até de trabalho em si, né? Tem dia que você realmente não quer mesmo fazer o que você tem que fazer. Mas é uma obrigação própria. Eu falei no último episódio aqui, junto com o Rafael Lago, falando a respeito das pessoas que entram no digital através do all-in. Então ela investe tudo porque é o que precisa e eu quero entrar, vai fazer mentoria, gastou muito dinheiro e ela não tem outra opção se não fazer sucesso. Porque senão ela não tem mais nada. Acho que essa mentalidade de você conseguir falar, olha, eu não tenho outra opção senão fazer isso hoje, porque é essa consistência que vai me dar sucesso. Então se você alcança isso, eu acredito que isso vai te obrigar a ser consistente. Acredito que seja algo assim. Eu vou complementar, me permite? Com toda certeza, o episódio é dela. Porque eu gosto de dar fala também, eu não gosto de ficar só eu falando, eu gosto da troca. Entendi. Eu acho que a gente melhora o processo. Porque eu vejo assim, a forma como você trouxe foi através de um comprometimento. Sim. Né? Então você se comprometeu, você vai fazer, a qualquer custo. Mas lembra que eu falei que a gente tem que gostar desse processo? Também, e às vezes, se a gente só tem essa mentalidade, a gente vai fazer, porque a gente se comprometeu, né? Vamos ali, vamos sofrer, mas é isso, né? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Mas tem um jeito que vai fazer esse processo ficar mais gostoso.
que é quando você tem coerência. Tem que ser coerente, né? Tem que... E o que eu quero dizer com isso? Conecta com você se conhecer. Porque se eu sou coerente nas minhas ações, se eu tô fazendo algo que eu entendo que eu vou crescer e que eu tenho várias maneiras de crescer, eu tenho várias maneiras de fazer dar certo, eu tenho várias maneiras de fazer a qualquer custo, né? Só que existe um caminho em que eu vou me sentir mais à vontade, que é diferente de você se sentir confortável. Eu gosto muito de diferenciar essas palavras. Não sei nem se etimologicamente é cabível, né? Mas dentro da minha cabeça eu dividi e gosto de falar sobre isso. Porque quando eu me sinto à vontade, eu me sinto com espaço para testar, para crescer, para explorar. E à vontade eu me sinto em movimento. Confortável, eu me sinto fixo. Porque ali é o meu ambiente seguro. Então eu estou confortável. Certo. E eu posso não crescer. Agora que eu me sinto à vontade, eu estou numa postura de movimento, de explorar. E quando eu associo ser constante com ser coerente, é quando você tem essa visão do que eu posso fazer, de como eu posso explorar esses caminhos sem me perder e tendo orgulho de quem eu estou me tornando nesse caminho. Entende? Entendi. Então, comprometimento e coerência. Complementei. Sim. Ficou claro? Porque às vezes eu fico meio filosófica, né? Eu tenho essa linha aqui, eu gosto muito de filosofia, eu acabo indo por essa linha. Não, ficou claro. Ficou claro? Se pra você não ficou claro, bote nos comentários. Coloca nos comentários, eu vou lá e respondo. Mas pra mim ficou claro, eu acredito que o conforto, a pessoa que tá no conforto, ela simplesmente não busca desconforto. E às vezes, querendo ou não, mesmo nesse ponto da coerência, comprometimento, você gostar do processo, inevitavelmente, uma hora você vai sentir desconforto. A mudança causa desconforto. Digamos, academia. Você tá fazendo academia, você começa a aprimorar o seu corpo, muitas camisetas vão te causar desconforto até você comprar uma outra. Né? É normal esse processo. Conforme você cresce, existem lugares que não te acomodam mais. Então entende-se que existe isso e o conforto já não é mais tão bom nesse caso. E você falou sobre os pés aterrados, os pés no chão e a cabeça no céu. Acredito que é uma forma também de apontar que, seja pé no chão e lembre-se das suas metas e sonhos também, sempre apontando o caminho. Mas você acredita também, aí acho que até relacionado a essa frase sua, essa expressão, que esse cabeça no céu, você acredita que existe um ponto que, espiritualmente falando, é bom manter-se? É ter uma âncora espiritual? Com certeza. Com certeza. Vocês se consideram uma pessoa espiritual? Com certeza. Maravilha. Eu também acredito que... Eu não digo que eu tenho uma religião, mas eu tenho algo que me liga a Deus. Certo. Que, etimologicamente, também religião é religar e é ligar a Deus, é ligar ao céu. Né? Então, eu tenho a minha conexão, mas eu gosto de estudar diversas religiões. Você pode me chamar para o culto, você pode me chamar para o centro, você pode me chamar para a missa. Onde eu sinto Deus, onde eu sinto essa manifestação, digamos assim, esse amor, né? Porque eu acredito muito. Se fosse para eu dar nome para uma religião que eu sigo, é o amor. Porque eu acho que eu tenho certeza que é o sentimento que vai nos fazer comprometidos, que vai fazer a gente encontrar a nossa coerência, a nossa disciplina, o nosso propósito. E é o que vai nos dar dinheiro também. Porque quando você faz com amor, você tem mais energia. Quando você faz com amor, aquilo que é suficiente para você percorrer o seu caminho, que você sente que você pode tudo, é o que vai te dar mais força. Então, talvez esse amor vai estar conectado com para quem você está fazendo, por quem você está fazendo. Mas se esse amor não tiver a ver com o que você faz também, você não vai tão longe quanto você poderia. E você não terá um negócio sustentável. Porque, vamos combinar, se a gente não sente entusiasmo, e aí entusiasmo também significa manifestar Deus, né? Não sei se... Ah, é? É. Por exemplo, em semântica? Não, etimologicamente falando. Da palavra. Da palavra. Legal. Entusiasmo significa manifestar Deus.
Então, toda vez que você se sente entusiasmado fazendo algo, você está manifestando Deus. Eu não sei o quanto você acredita em Deus, mas se você não acredita em Deus, é a energia do universo, é a energia que te impulsiona, né? Porque Deus também tem essa conotação, né? É a energia que te impulsiona. E é o que faz você suportar tudo. É o que vai fazer você suportar o processo, é o que vai fazer você conseguir transmitir da forma que deve ser transmitido o seu propósito. Ele vai colocar as pessoas. E é por isso que a gente não deve focar no como. Né? Eu acho isso importante também, voltando até para que dica eu daria para quem está começando, né? Vou investir em várias coisas, vários mentores. Também não faça isso. Invista numa pessoa, invista em alguém que você se conecte, né? E acredite nela. Vá até o fim da estrada com essa pessoa dentro daquilo que você se comprometeu, né? Vou fazer meu primeiro lançamento, vou fazer meu primeiro produto. Vai até o fim, confia. Não fica ouvindo um monte de estratégias, porque estratégias tem várias. E todas vão te trazer um resultado. Mas aquela que vai te trazer o resultado, que vai te fazer ser coerente, que vai fazer você ir mais longe, vai respeitar quem você é. Entende? Então, só para não divagar muito, né? Sim, eu acredito que essa cabeça nos céus é esse ancoramento para a gente ter mais força para fazer tudo que a gente veio aqui para fazer. Porque eu acredito nisso, né? A gente não tá aqui à toa, né? Não estamos aqui, vamos surfar essa onda, vamos ganhar dinheiro com isso. Não é isso. Não é sobre isso. Pelo menos para mim. Para algumas pessoas pode ser. Para mim não é isso, né? E quando eu falo muito disso da cabeça nos céus e o pé na terra, é entendendo que nós somos esse canal de transformação, né? Então, você tem um sonho, você fala sobre algo, você tem um conhecimento que pode mudar a vida das pessoas. Se você não está vendendo, que é por isso que você tem que amar vender, né? Se você não está vendendo, você está bloqueando esse canal de transformação que você é. Então, é importante que você tenha essa força, vindo da terra, das exigências que o mundo tem para você, que você mesmo tem para consigo, e das exigências que os céus têm para você, dentro do propósito que você, como criatura, está aqui para fazer. Legal. Pense também como um embaixador, né? Você foi enviado a uma terra, você vai ter que seguir as leis daquela terra, mas você está com um propósito específico para atuar ali. Você é enviado até ali. Então, somos enviados para cá. E acredito que o amor em si, né? Então, você amar o que faz, e se você não amar o seu produto, ele não vai ter a qualidade que você quer que ele tenha. Isso é especificamente crucial. Tá? Se você não amar o que você faz, se você não amar o seu produto, então você olha ali, te faça desafio, se você já tem, te faça desafio. Reveja o seu curso e fale, eu amo esse curso, eu amo esse conteúdo, eu amo essa mentoria que eu dou. Se eu estivesse do outro lado, eu estaria amando esse processo também, porque é isso que vai te dar uma qualidade. E qualidade também aumenta valor percebido, valor estimado do produto. Então isso é muito interessante. Então sempre avalie o termo amor nesse sentido, tá? E agora falando então em termos de percepção de valor estimado, etc. Voltando para um ponto um pouco mais técnico, lembrando que você também é dona de agência, um monte de coisa, estrategista. Então indo para o ponto mais técnico para você, infoprodutor, meu querido, que é como identificar de fato uma estratégia de vendas, tá? mais eficaz para construção de valor estimado. Quanto mais humanizada, melhor. E aí, pessoas podem falar, mas o humanizado a gente não consegue escalar, né? É um pouco mais difícil. Mas existem muitas estratégias em que você pode aproximar essas pessoas. E aí vai exigir alguns recursos diferentes também. Mas vamos supor, vou falar para alguém que está começando e para alguém que já tem um pouco mais de estrutura, tá? Legal. Então, você está começando. E aí você tem algo muito poderoso na sua mão que talvez você não esteja utilizando, que é a oportunidade do 1 a 1. De você fazer um tráfego, tá começando a chegar gente e você poder falar com um por um no seu direct. É verdade. Se você fosse dono de uma loja física e alguém entrasse na sua loja, você ia deixar ele lá andando, só olhando, depois ele ir embora? Você se não esconder ia, no escritório?
Não, você falar, olá, seja bem-vindo, o que você busca, né? Então, a mesma coisa. Aproveite isso. E aí, não esperar, né? Ainda existe muito isso. Eu tenho que produzir conteúdo por 3 meses, aí depois eu vou fazer um evento gratuito. Preciso dessa demanda reprimida. E depois eu vou vender. Você não precisa fazer isso, né? E até para quem tá começando, eu sugiro muito que tenha já um high ticket até. Legal. Né? Porque imagina só, você tá começando. Se você tiver um low ticket, quanto que você vai precisar vender? Você ainda não tem essa demanda, você não tem, né, ainda a escala para isso. Então tem ali, você consegue estar mais no 1 a 1, você vai gerar essa qualidade, você vai se comprometer com isso, você tem amor por isso, certo? Se não tem amor por isso, tem amor por quem você vai fazer e descobrir no processo. Também não é isso, né? Porque senão eu não quero que minhas palavras estagnem pessoas, Sim. né? Eu quero que... eu tenho uma filosofia, bora que vamos, vamos fazer com o que a gente tem, né? Então... Não é por essa ótica. Você tem a oportunidade de falar com alguém ali, você tem como agregar valor, você tem tempo disponível para... Vou fechar com o Sandro e vou ter 1 hora com ele para fazer ele chegar onde ele quer, ou ensinar aquilo Sim. que ele precisa fazer. Então, você vai ter 1 hora com ele. Você vai cobrar R$97? Não, né? Então... Minhas primeiras vendas no digital, Então, literalmente, o primeiro produto digital que eu fiz era realmente uma entrega dessa. E a maioria das pessoas começam com um negócio de R$10, de 15, de 20, porque acredita que é e-book. E-book eu fiz agora, pra você não saber. Era um produto que, tecnicamente, era high ticket. Pra mim era, tá? Não era algo absurdo. Mas pra mim era high ticket, porque eu peguei uma loja que tá... o que os grandes players estão cobrando desse produto, desse específico, essa entrega. 5, 6. Tá, eu cheguei agora. Mas eu consigo dar um negócio legal, acredito nessa minha valorização. Eu vendi por R$1.700. Então, para o primeiro produto, foi as primeiras vendas, porque eu tinha a capacidade de falar no one-on-one. E isso é uma oportunidade maravilhosa. Porque o one-on-one é onde a gente, primeiro, se garante, né? A gente está ali conversando com a pessoa, entende a objeção. Se você já tem essa lógica de vender, você vai saber contornar isso mais fácil. E nada melhor do que simplesmente o dono do produto falando com a pessoa. Não, eu acredito no time de inside sales, obviamente. Mas se você tem a chance do dono do produto falar para vender, melhor ainda. Então eu iniciei com os high tickets e é verdade, as pessoas têm que aproveitar isso. Porque se eu fosse vender, vamos lá, para dar R$1.700 um produto de R$15, eu teria que fazer 100 vendas, entendeu? Exatamente. E vai ser muito difícil achar 100 pessoas que acreditem em mim. Agora, achar uma pessoa... é mais fácil. Então, realmente. Com certeza. E aí, você precisa mostrar um pouco mais quem você é, né? Aqui eu tô dando uma estratégia, né? Se você não é aquela pessoa que gosta de aparecer muito, tem outras também, né? Mas aqui tive que escolher uma aqui para te dar de exemplo, Sim. né? Então, aproveite essa proximidade, aproveite esse tempo. Aí, de repente, mas agora até pensei, mas Clay, eu tô começando, mas não tenho tempo, porque eu tô num outro trabalho, Mas você vai ter o sábado, você vai ter o domingo, você vai ter que encontrar se você quer fazer isso acontecer. Também não dá pra ter mágica, né? Sim, Então, testa em uma folga. Testa, né? Encontre os meios. Encontre os meios. Então, eu acabei de lembrar que eu divaguei em alguma resposta minha falando do como, que era o que eu queria falar, né? Quando verdade. você começa... Não sei como que vai acontecer essa edição aqui, se não vai ter, vocês tentem lembrar da parte que eu falei sobre isso. Porque é uma coisa que é importante, a gente não se apegar tanto ao como, né? E eu tô aqui tentando, falei assim, meu Deus, que estratégia eu falo que pode ser mais usual para todos? Entendi. Então, aí isso me fez lembrar do como. Então, não se apegue tanto ao como. Se isso, de alguma forma, não faz tanto sentido para você, use aquela outra coisa que eu trouxe sobre testar a velocidade e o teste. Tá bom? Mas não se apegue tanto ao como, porque a vida vai te mostrar, vai te colocar pessoas no caminho, você vai começar a ler livros, você vai descobrir isso no seu caminho, tá? Então, essa é uma estratégia, proximidade com as pessoas, para quem não tem tantos recursos ainda, né? Pagar um ManyChat, uma equipe, fazer um funil, tráfego, enfim. Então, crie conteúdos de conexão, crie conteúdos, obviamente, também de base técnica, né, para as pessoas entenderem que você realmente tem como ajudá-las. Mas eu acredito muito que quanto mais essa pessoa se sentir conectada com você, ela vai confiar em você.
E para as pessoas confiarem na gente, as pessoas precisam se ver em nós um pouco. Então, como ela vai se ver um pouco em você? Como ela vai confiar em você? Ela tem que sentir uma conexão. Por isso que eu falo que conexão converte, né? Então, isso você pode estar fazendo quando você ainda não tem tantos recursos, né? Ou quando você não quer dispor esse recurso no momento, né? Porque tem isso, às vezes eu quero fazer um MVP, eu quero fazer um teste ainda, né? Então, vai por esse caminho. Agora, se você já tem uma estrutura, aí sim, você cria a página de vendas com funil de vendas, né? Para ter uma equipe ali atendendo essas pessoas que vão chegar, vai fazer... Hoje tá muito famosa, eu até não gosto muito de usar isso, sessão estratégica, que todo mundo que é um pouco mais... tem um pouco mais de conhecimento do marketing, sabe? Uma sessão estratégica vai me vender no final, mas tudo bem, eu quero saber, né? Então, tente usar também um nome próprio para você. É um atendimento personalizado, dentro do que você vai falar, né? Pense em ser original, pense em palavras que pode ter conexão com você, né? Tem a semiótica aí, de repente, não sei como você se comunica na rede social, qual que é o seu posicionamento, uma comunicação mais forte que você tenha. Tente usar nomes, né, conectados com essa semiótica, assim, e crie esse... É um processo de funil, né? Não tem muito segredo. Você, em algum momento, você vai ter que ter um processo mais humanizado para estar fazendo esse high ticket. A não ser, né, que a gente tenha uma autoridade. Que aí é falando da Cogna, falando da VUMP. Eu vou ter que falar, não é algo combinado, não foi nada pedido. Olha, mas na verdade, ela seria a próxima pergunta. Inclusive, então vamos lá. A última pra acabar aqui com a gente, mas era relacionada a isso mesmo. Você se tornou nossa cliente há 2 anos, acho. Sim. E eu queria entender um pouquinho mais de como você tá nesse processo dentro da VUMP. Eu sei que tem essa base grande da Cogna por trás, então já que você já estava entrando nisso, queria entender um pouquinho mais como a gente tem te ajudado nesse desempenho como infoprodutora. Não, exatamente. É um parceiro que traz autoridade, né? Então, vamos pensar. E aí já quebra todas as autossabotagens que qualquer infoprodutor pode ter, né? Porque... quando você tem um parceiro que traz essa autoridade para você, que fala sobre a chancela do MEC, né? Porque no nosso mercado acabou que muitas pessoas só estavam visando os dígitos e estavam vendendo qualquer produto vazio, né? Com uma promessa vazia. Vende ostentação também. Né? Vendendo ostentação. Então, acabaram até denegrindo, né, o trabalho de quem faz a coisa séria, né? E existe essas potencialidades. Foi uma supervisão que a Cogna teve, né? De olhar o mercado dos infoprodutores, né? E olhar o mercado da educação tradicional e entender como um pode fortalecer o outro, né? Porque o que eu sinto, assim, né? Até lembrando da nossa educação, né? Lembrando da nossa faculdade, né? Sim, assim, é algo muito teórico. E o que tem no digital, as pessoas que levam a sério? Campo de batalha. Prática, vivência. Linha de frente. Tá se lascando mesmo, entendeu? Tá passando pelos problemas que estão ensinando, né? A pessoa que tá levando a sério, né? Então, quando você tem isso, essa prática, esse campo de batalha, aliado com a teoria e aliado como você pode fazer, e você tem uma estrutura que vai te ajudar a entregar, que vai te ajudar a ter uma autoridade percebida maior, né, através dessa parceria, isso te ajuda... não sei nem mensurar, é muito, né, principalmente para iniciantes. E até pensando em áreas, por exemplo, um médico, né, porque todas as profissões hoje podem estar no digital, pode formar outros profissionais, pode trazer essa visão de campo de batalha até de forma mais especializada, né, de uma forma mais... personalizada mesmo, mais direta, né? Porque eu tô aqui pensando... tô pensando até em alguns clientes aqui, da bioenergética. Como a bioenergética pode ajudar na medicina. É algo mais específico. Legal. Entende? Então, quando eu trago isso para um player que nem é conhecido, mas que ele tem essa base, tem toda essa autoridade por trás dele, tem o banco... De leads, digamos assim, né, que a gente pode estar utilizando. Então, todos os desafios que você teria de princípio, você já corta eles pela metade, né? Porque você tem uma estrutura, você tem uma percepção de qualidade, você tem bons meios de entrega, né, que vem dentro da qualidade de estrutura, e aí só cabe você, meu amigo, realmente ter amor por aquilo que você faz
para colocar qualidade, porque eu acho que o amor naquilo que você faz você ter mais qualidade também, né? Porque, eu criei um produto, criei o meu curso, minha pós, minha extensão, minha graduação, enfim. Mas se eu não tenho amor por aquilo, ou se eu realmente não estou pensando na transformação que eu quero levar para as pessoas, o quanto eu vou fazê-las ir mais adiante dentro daquela trajetória que ela confiou a mim, aquele momento para avançar, se eu me desconecto disso, por exemplo, eu me desconectei do que eu estava falando. Bom, não desconecte, gente. Isso vai ser acordado, né? Pelo amor de Deus. Olha, a gente estava falando em termos da infraestrutura que a gente pode entregar. Né? Você estava começando por aí, depois você foi levando para você não se desconectar do amor que você tem pelo que você faz, que também traz qualidade. Tá. Então, peraí. Nem tô mexendo a mão para chegar do mesmo ponto para não dar trabalho para a edição. Né? Mas, enfim, se você tem toda essa soma, não tem como você não ter resultado. Sim. Né? Porque você vai estar aprimorando o seu curso, você vai estar aprimorando a sua base de entrega, quem está no seu background, né? Seus vendedores. Então, realmente, é só colher os frutos. É só você ir realmente para a linha de batalha mesmo e fazer, né? Legal. Porque, realmente, todas as profissões hoje pode ser uma instituição com a Cogna também, né? Você ter o seu curso como uma chancela e realmente... ter esse apoio de autoridade. Apoio de autoridade, exatamente. E que vai te fortalecer no caminho, né? Porque muitas pessoas ficam receosas de entrar pro digital... com aquela coisa do estigma da dancinha, né? Então, médicos, profissões com um pouco mais de autoridade, digamos assim, né? Acaba falando assim, eu vou entrar, eu vou vender curso na internet agora, né? E isso tem a ver com mentalidade também, né? Claro. Realmente não entender como uma ferramenta, como é um canal de transformação maior. Então, e um canal educacional. Com certeza. Com a melhor que você poderia ter, né? Porque... Exato. Que nem eu falei no começo, maior que o sistema de educação do Brasil também, por trás apoiando a VUMP. 2 milhões de visualizações, né, que tem, por exemplo, a Anhanguera, que a gente estava numa reunião recente. Em Page View? Isso. Por aí. Já pensou, gente? São mais de 1,3 milhão de alunos, tá, na graduação também, no geral, então. Então, se você quer audiência, né, se você não tem audiência, você quer audiência... A marca top of mind, então tudo isso auxilia na campanha também. Com certeza. E fora, né, que aqui não é puxando sardinha, não, mas como a gente é atendido, realmente, né, a proximidade, a valorização, né, por exemplo, eu sou embaixadora desde o começo, então tem essa ligação, né, esse atendimento mais próximo, e que isso também nos fortalece para falar, não... Pode vir com a gente, né? Faz esse processo com a gente, ao invés de escolher outras, por que não? Quem realmente está numa visão de longo prazo, está entendendo a transformação que está sofrendo a educação, né? E que já está com uma visão adiantada, né? E o nosso mercado é de visão. Não é a escala é importante. Dinheiro faz a gente ter velocidade. Mas sem visão, a gente não consegue nada. Tenho certeza que quando a gente tem um parceiro que tem essa visão dentro de um mercado que já fatura muito mais do que o nosso, que é o digital, né? 2 bilhões versus 12 bilhões, se eu não me engano, não sei se está atualizado, né? Do quê? Anual. O que o mercado digital faz e o que a educação formal. No caso, 23 foi 220 bilhões e desses 220, 20 é do mercado informal / infoprodução. Eu estava na faixa mensal ali. Então provavelmente por aí. Então, é isso, gente. É buscar parceiros. E isso é para tudo na vida, né? É buscar parceiros, ter amor pelo que você faz, não buscar os comos, testar velocidade e acreditar e trabalhar bastante a mentalidade. Maravilha. Maravilha, muito obrigado, viu, Cleise? Para você também que gostou bastante, né? Acompanhe ela no Instagram. Então, realmente se aprimore com os conteúdos dela. É @cleisetimoteo.co.
De company? Do quê? A visão é essa. Legal. E também acompanhe, obviamente, @VumpOficial. Saiba, esteja por dentro dos nossos cortes e esteja por dentro dos episódios completos aqui dentro, tá? Então já ative o sininho, se inscreva, saiba dos próximos que virão, pois realmente aprendemos muito aqui. Eu também acabo aprendendo bastante. Então, muito obrigado por você acompanhar até aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.